Gente, eu sou Beth Mustafa e você está no canal Paz e Arte. Nós estamos continuando com o nosso desafio da colcha de patchwork com blocos costurados à mão. Hoje nós vamos apresentar para vocês um bloquinho especial que se chama Castelo Aéreo. É como se você estivesse olhando um castelo de cima. Vem comigo e faz também mais esse bloquinho, que é o nosso 20º bloco. Vamos em frente, queridas! Tá vendo aqui que bloco maravilhoso? Nós já fizemos a modelagem. Tá aqui toda a modelagem para você, ó. Você vai cortar esse primeiro quadrado aqui, 7 por 7 uma vez. Esse triângulo 10, 10 por 14, vai cortar 16 vezes. Esse daqui você vai cortar 7 por 7, 10 centímetros, 8 vezes. E esse último menorzinho aqui, 5 por 5, 7 centímetros, 4 vezes. Observe que quando você cortar, você vai fazer um moldezinho assim, para que você possa cortar. E vai deixar 1 centímetro de margem de costura, tá bom? No final, o nosso bloco tem que ter 30 por 30. Vejam como está o nosso castelo aéreo, já cortado, tudo certinho aqui, alfinetado, tá vendo? Vamos fazer por parte. Primeira parte, nós vamos unir esses dois triângulos maiores aqui, ó, que eles se repetem 4 vezes. Aí, 4 vezes eles se repetem. Então, a gente vai unir todos esses 4. Depois, nós vamos unir esse daqui, que também se repete 4 vezes. E no final, vamos unir o centro do nosso bloco. Então, nós vamos isolar nossa área de trabalho e juntar direito com direito. Observe aqui, ó, que nós deixamos 1 centímetro de margem em todo o contorno do triângulo. Vamos juntar as pontinhas na marcação correta aqui, ó, bem no cantinho certinho. Você vai lá do outro lado e encontra o ponto certo do seu risco, para que você possa costurar certinho. Coloca aqui o alfinete, prende. Dá o primeiro ponto desse lado também, ó. Acerta o cantinho bem certinho. Primeiro ponto para começar aqui, tá bom? Para não ficar subindo e descendo, ó. Bateu certinho, tá vendo? Porque aí fica bem mais fácil de você seguir a sua linha. Ajusta. Dá 3 pontinhos aqui para começar a caminhada, deixando o fiozinho da linha para fora, porque não tem nó. Um, 2, 3. Inicia sua costurinha amorosa aqui. Toda feita à mão. Pontinhos pequenininhos e precisos. Observando sempre se está certinho na linha daqui e daqui. Vai continuar assim até o final desse triângulo. Unidos os dois, nós vamos formar o nosso primeiro quadrado. Eu vou caminhar até o final e depois vou arrematar aqui com 3 pontinhos. Já tô chegando aqui no finzinho, ó. Cheguei aqui no finzinho. Eu vou dar 3 pontinhos. 1, 2, 3. Vou cortar da pontinha, deixei ele soltinho aqui, tá vendo? Sem nó. Agora, vamos ver aqui do outro lado, ó. Olha onde é que tá certinho, tá vendo? Eu caminhei em cima da linha. E assim você vai fazer todos os seus triângulos. Aí depois você vai abrir a costura pro lado mais escurinho, ó. Tá bom? Vamos repetir essa ação 4 vezes. E toda vez que você fizer,
Um pedacinho do seu bloco, você abre novamente e põe ele no lugar certinho. Coloca aqui. Vai colocando. Pra você nunca errar, porque senão, às vezes, a gente coloca na posição errada, aí não é bom, tá bom? Eu vou fazer agora esse aqui com você. E você faz mais 3 desses que nós fizemos agora. Separar, coloca ele no mesmo lugar aqui, ó. Coloca ele no mesmo lugar certinho, como ele tava lá, para que você possa construir esse quadradinho aqui, feito de triângulos. O que que nós vamos fazer? Nós vamos unir esses dois do mesmo jeitinho que fizemos no anterior, marcando os cantinhos, as pontinhas, aqui, ó, esse segundo. Eu vou costurar aqui, tá bom? Vou começar aqui. Que aí, quando eu abrir, ó, como é que ele vai estar certinho, na posição correta. Começa do mesmo jeito. Dá 3 pontinhos iniciais. E aqui. Caminha direitinho até o final. E depois arremata. Verifica se tá tudo bem atrás, vai em frente. Cheguei aqui no cantinho. Finalizo aqui com os 3 pontinhos, ok? 1, 2, 3. Ó. Cuidado para não franzir. E corta aqui no cantinho. Prende a agulha para não perder. Abre aqui, ó. Tumbando pro lado escuro. E aqui eu vou agora fazer a mesma coisa, assim, aqui, desse jeito. Prendo aqui. No canto daqui pro canto daqui, ó, saiu quase certo. Ajusta pontinha por pontinha, certinho. Arruma ele aqui, prende aqui no cantinho. Prepara esse cantinho também aqui com a sua agulha, que é o ponto inicial. E só costura normalmente, tá bom? Até chegar no meio, onde as costuras, aquelas outras costuras se encontram. Eu vou costurar assim, observe se tá tudo certo lá atrás. Vou chegar até este ponto aqui, ó, tá bom? Que aí eu vou te mostrar como é que faz a passagem. Ó, já tô aqui bem no meio do triângulo, tá vendo? É onde esse daqui se encontra. O que que eu vou fazer aqui? Antes da dobrinha, eu vou dar 2 pontinhos aqui. 2 pontinhos aqui. 1, 2. Dá uma olhadinha lá atrás. Vou passar pro outro lado, tá? Ó. Passei pro outro lado. Tá vendo que eu entrei aqui bem no pontinho certo? Bem no cantinho desse triângulozinho? Aí eu vou passar pro outro lado. E aí, volta pra cá. Do canto de cá pra linha daqui. Sem morder o paninho do meio. E ajusta para que ele fique exatamente na altura certa. O canto de cá com essa daqui. Porque eles têm que se encontrar bem certinho. Entrou certinho aqui, saiu certinho aqui. Pronto. Aí, dá 2 aqui também. 1. Nesse cantinho. Que é para unir os triângulos. Para que eles fiquem firmes. Já que a gente tá fazendo na mão, tá bom? Aí, depois você continua. A fazer a sua costurinha até o final, como a gente fez anteriormente. Ó. Verifica se tá certinho atrás, beleza? E aí, vai até o fim. Quando chegar lá no fim, você dá os 3 pontinhos e sai. Já cheguei aqui atrás, ó, verifica se tá dando tudo certinho lá do outro lado.
Perfeito, já tô no fim. Pontinha com pontinha unidas. Aí você finaliza aqui. 1, 2, 3 e corta, tá bom? Corta e abre, ó. Como a gente pensou que ia ficar perfeito, tá vendo? Você vai fazer isso aqui também 4 vezes. Vai lá e posiciona ele no lugar certo novamente. Vê se tá tudo bem. E é assim, tá vendo? Ó. Exatamente, porque o branco sempre tem que ficar aqui, ó. O branquinho vai ficar sempre pra fora. 4 vezes esse. 4 vezes esse. E depois, o outro passo é exatamente esse aqui do meio, que nós vamos fazer agora. Porque depois é só repetir o que a gente já fez. Separa a sua área de trabalho e vai começando onde os cantos. Primeiro, um triângulo com o quadrado central. Vai lá no canto do triângulo, encontra o canto do quadrado, ó, que sorte, já saiu certinho. E prende aqui. E do outro lado a mesma coisa. Já que ele é pequenininho, você já dá logo um piquezinho aqui no canto do triângulo, encontra o canto do quadradinho, dá os 3 pontozinhos iniciais e fixa, tá? Do jeitinho que a gente fez de outra vez. E finaliza, sem esticar, sem esgaçar o tecido. Nunca esgaça o tecido quando estiver costurando. Você pega suavemente nele. E aí deixa a pontinha pra fora. Pronto. Agora vamos lá. Vou botar pra cá, tá bom? Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Vou fazer a mesma coisa desse lado, com o outro triângulo. E costurei aqui. Agora, nós temos 2 lados com os triângulozinhos, tá vendo? Desse lado e desse. Falta agora os outros 2 lados. Vamos fazer isso, ó. Observe. Colocar ele aqui também. Nessa posição. Marca lá os cantinhos. Do mesmo jeito, você vai encontrar o cantinho desse lado aqui. E vai encontrar o cantinho do quadrado do outro lado. Desse lado aqui. Vamos ver onde é que tá? Ó, certinho, tá vendo? Vai marcar certinho no cantinho de trás. Aqui onde é que tá minha agulha, ó. Vem aqui. Firma aqui. Vamos colocar um aqui no meio, pra ele ficar comportadinho. Só por desencargo de consciência. Bem aqui na linha certa. Vamos ver se tá certo, peraí. Bota bem certinho e vê se tá certo lá do outro lado, ó. Certinho, tá vendo? Aí sim você vira esse alfinetinho aqui, ó. Senão ele pode ficar meio torto. Pronto. Aí aqui você já vem com a sua agulhinha do mesmo jeito, né? E dá o primeiro ponto. Sempre com cuidado de não morder o paninho de trás. Porque se você não posicionar certinho, você vai morder esse pano aqui que tá no meio, aí ele não vai abrir direito, vai ficar torto. Você tem que passar a agulha sem morder este, ó. Tá vendo? Ele tem que passar por fora. Vamos ver se deu certo. Esse ponto. Vamos ver. Você vai ter que dar esse primeiro ponto aqui. Ele é chatinho porque tá cheio de pano aqui embolando. Olha onde é que ele tá, ó. Exatamente no lugar certo. Dá pra ver aí? Aí sim. Você pode tirar esse daqui pra não atrapalhar. Parece que tá errado, mas não tá não. Tá certinho. Confie. Se você riscou certo, vai dar tudo certo. Estamos chegando aqui no finzinho. Vamos aqui até o canto. Vou chegar até aqui, ó. Porque eu cheguei só até aqui. Ó, aqui atrás já tá pronto. Então, eu vou considerar que eu cheguei.
Não sei se o triângulo esgaçou, o que foi que aconteceu. Só sei que eu vou finalizar o meu ponto aqui, antes de encontrar aquele outro laço. Senão vai bagunçar a história aqui toda. Um pouquinho antes que eu dei, você viu? Que eu finalizei. Vamos abrir? Pronto, vamos abrir. E vou botar pra dentro. Aí aqui eu vou botar mais um. E vou fazer a mesma coisa nesse aqui, ó. Tá? O mais centralizado que eu puder. Vamos lá. Vou abrir aqui só pra poder situar o meu alfinete nas pontas. Aí, vira pra dentro. Como foi que ficou o nosso quadradinho? Todo virado pra dentro. Tá? E pode ser assim também, ó. Você pode deixar ele aqui, ele aqui. E pode deixar eles assim. Pode fazer isso, tá bom? Pra não ficar muito amassado atrás. O seu avesso, tá? Agora, volta lá e recoloca no projeto. Para que você possa perceber se tá tudo certo. Sim. Deixa eu ver se tá bonitinho assim. Pronto, tá bom. Coloca ele aqui. Manda o alfinete aqui de novo, para prender ele, para não ficar saindo do lugar. Pronto, ficou aqui, ó. Tá vendo que ele tá aqui no centro? O outro que você fez tá aqui. Já vai ajustando eles todos aqui juntinhos. Tá? E o outro que nós fizemos tá aqui também. Então, nós fizemos 3, ó. Até agora. Fizemos esse aqui. Esse aqui. E esse aqui. São só esses 3 pro projeto todo. O resto é repetição. Repete aqui. Repete ali. E depois a gente junta tudo, ok? Eu vou fazer os meus, você faz aí os seus. Vejam como já está o nosso bloquinho maravilhoso. As partes dos quadradinhos já estão montadas, ó. Nós já montamos os 2 triângulos, essa parte aqui e o centrinho, né? Já terminei tudo e agora eu só vou juntar. Vamos começar juntando esses 2 aqui, esse e esse. E aí, vamos repetir várias vezes essa junção. Uma vez, 2, 3, 4 vezes. E depois nós vamos juntar aqui para você ver como é que fica. Quando a gente tiver as 3 tiras, nós vamos unir todas, ok? É muito fácil porque não tem costuras intermediárias. Então, nós vamos apenas juntar os 2 quadrados, colocando sempre aquele alfinetinho deste lado, para que a gente possa definir exatamente o traço que nós vamos costurar. Vai lá, prende o seu alfinetinho. No outro lado, você puxa as costuras, ó, e faz um piquezinho bem aqui, onde você vai costurar. Cantinho por cantinho, bem certinho, tá bom? Aí, você dá o seu primeiro pontinho aqui. Vamos ver se tá certo? Olha lá atrás, ó, tá certinho. Se você quiser colocar um alfinetinho aqui no meio também, ó. Pode, porque vai ajudar você caminhar na linha certinha, tá bom? Aí é só costurar, como a gente fez anteriormente. Eu vou costurar até o final e depois nós vamos fazer o acabamento, ok? Já cheguei aqui no cantinho final e já estou finalizando o meu acabamento. Tirar esse fiapo daqui, que eu não gosto de fiapo. Depois fica repuxando, pode dar problema. Então tá, vamos ver? Olha que bacana que tá ficando, hein, gente? Lindíssimo. Ó. Né? Agora, vamos encontrar do mesmo jeito aqui. O mesmo procedimento, tá? Do mesmo jeitinho que você fez. Só que você vai perceber que desse lado tem uma costura e desse tem outra. Então, você tem que ter cuidado para encontrar os cantinhos de maneira correta. Pode virar a costura para lá para não atrapalhar um pouquinho. E aí, fazer assim mesmo com o alfinete, ó. Pode prender ele aqui, porque aí você prende a costura, aí ela não te atrapalha, tá vendo? No ponto certo. Aí, aqui, a mesma coisa.
do outro lado com a agulha. Tem cuidado para não morder o tecido de baixo. Por isso que eu cheguei um pouquinho só pra frente aqui, ó. Não interferir muito lá atrás, tá vendo? Ele firma, mas ele não pega mais do que 2 paninhos. É 2 tecidos, o de frente e o de trás. Aqui, confere. E vai embora. Vamos aqui, tá bom? Já tô aqui no cantinho, ó. Tirei o alfinete do canto. E vou fazer aqui no finzinho o meu acabamento. Vamos ver como ficou? Essa mesma coisa você vai fazer do outro lado, lá na outra ponta do nosso bloquinho, tá bom? Olha aí como ficou legal. Trabalha direitinho aqui com as costuras atrás. Ó, vamos ver como é que tá por trás? Tá vendo? Você define pra onde você quer botar o seu lápis, tá bom? E aí, você faz a mesma coisa do outro lado lá, ó. Coloca pra ver se você costurou certinho, confere. E vai fazer a mesma coisa nessa outra linha aqui, que é a mesma, só que é do outro lado, tá bom? Então, vamos juntar logo esse aqui pra você ver como que nós vamos juntar o meio. Esse com esse. Esse com esse, ó. Vamos lá. No lugar certo do projetinho, tá bom? Marca os cantos. Sempre com esse carinho nas pontinhas. Já preparo o outro lado também. Esse canto. Pega aqui do outro lado, ó, e dá o piquezinho aqui, ó. Primeiro ponto. Certinho. Segura os dois e prende. Tá vendo? Verifica se está preso no lugar certo, certinho. Aí você vai dar os 3 pontos. Vou costurar até o canto da costura. Eu tô sentindo aqui na minha mão. O ponto é esse aqui. Vou até colocar o alfinete pra você ver, ó. Vou colocar o alfinete bem aqui, ó, que vai marcar onde tá essa costura, bem aqui no meio, tá bom? Vou caminhar até lá. Já tô chegando, vou tirar o alfinete. Ainda tô sentindo que tá perto, mas não chegou, ó. Ainda não chegou, tá vendo? Tá longe um pouquinho, já vai chegar. Tá chegando bem no cantinho. O cantinho é bem aqui. Quer ver que é? Ó. Bem aqui, tá vendo? Tá vendo o cantinho aqui, ó? O que que eu vou fazer? Vou vir pra cá. Vou dar mais 2 pontos aqui, ó. Desse lado. 1, 2. Aí, eu vou atravessar pro outro lado. Pra ver onde é que eu tô. Ó, bem no canto daqui, ó. Ele vai sair desse lado. Aí, eu vou atravessar pra esse lado daqui, ó. Por baixo dessa costura. Ele tem que entrar aqui, nesse canto, e sair no outro lado, no canto também. Eu quero juntar todos esses paninhos certinho. Os cantinhos do patchwork. É o grande salto, tá? Não deixa embolar aqui atrás, não. Ajeita aí. Pronto. Aí, quando eu tô aqui desse lado, eu volto aqui, ó. Pro outro lado. Pra esse canto aqui, ó. Vou voltar pra esse cantinho aqui. Deixa eu ver se deu certo, ó. Ixi, eu tô sortuda hoje. Deu certo. Aí, aqui eu vou dar... Aí, aqui eu vou arrematar. Verificando se tá no lugar certo lá. Deu certinho. Vou fazer 2 pontinhos aqui. 1. 2.
E depois eu vou passar pro outro lado, no terceiro ponto. Indo pra cá. Pronto, eu voltei. Isso quer dizer que eu já ajustei todos os cantos aqui, de um lado e de outro. Aí, eu posso continuar na linha como sempre, tá? Verificando se lá atrás tá no lugar certo. Deixa eu ver se tá no lugar certinho. Aqui, ó, exatamente, tá vendo? Vamos ver como ficou essa tirinha. Essa tirinha não, porque ainda falta o outro lado, né? Nós costuramos um ladinho, esse lado. Vamos repetir. Você vai, coloca assim, marca o lugar onde você vai costurar, que é desse lado. E faz a mesma coisa que nós fizemos agora. Aqui, tá bom? Repete aí. Vejam, já juntei os dois lados. Essa faixa aqui e aquela outra que a gente já fez. Então, vamos juntar duas faixas agora? Vamos ver como é que tá? Ó, tá desse jeito aqui, não tá? A gente já tem essa e essa. Essa daqui é igual. Você vai juntar, depois nós vamos juntar todas as três. Então, vamos juntar logo essa, porque aí você já sabe como é. Junta as duas aqui. E posiciona, marcando os cantos. Deixa eu ajustar melhor. Olha como eu organizei ele aqui, ó, tá vendo? Coloquei um alfinetinho aqui, na pontinha, um aqui pra caminhada, ó, certinho lá atrás, ó. Seguindo a linha. Coloquei um na pontinha aqui, nesse cantinho aqui. Aqui novamente, no meio desse, ó, bem certinho, tá vendo? Tá vendo? E aqui eu já dei meu primeiro pique. Vou dar mais 2 pontos para iniciar, como a gente sempre faz. E aí, eu vou costurando. Toda vez que encontrar uma costura, é preciso fazer os 3 pontinhos para fazer a junção dos cantinhos. É só isso. Vamos embora. Quando chegar lá no primeiro cantinho, a gente dá uma paradinha. Quando chegar aqui, ó, eu vou caminhar toda essa... Quando chegar aqui, a gente para de novo, tá bom? Pronto, já tô aqui no cantinho, ó. Tirei os alfinetes e já estou encontrando aqui o primeiro canto entre os triângulos daqui e o quadrado de lá. E o de lá, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Como sempre, é muito simples. Aqui no canto, dá 3 pontinhos antes de atravessar as costuras. Como se fosse aqui a sinaleira do trânsito. Para, fortalece, passa de um canto para outro, passa de um ponto para outro do outro lado, ó, tá vendo? Do outro lado, vem pro lado de cá, de novo. Isso é para você fazer essa amarração aqui de cantinhos, tá? Bem certinho, ó, entra desse lado e tem que sair do canto de lá. Se tiver torto, tem que ajustar até ficar certinho. Por isso, é por isso que a gente faz isso, para poder os cantos se encontrar. Porque os cantos vão ter que se encontrar. Pronto. Aí você atravessou para cá, ó. De lá para cá, porque você tá com os pontos certinhos aqui, os cantos certinhos aqui. Aí você vem aqui e arremata. Olha lá se tá. Você dá os 3 pontinhos aqui quando você encontrar a linha daqui com a linha de lá. E aí você continua até chegar do outro lado. Beleza? Vou até o final e faço o acabamento. Tô chegando já no finalzinho. Aí aqui eu vou dar meus 3 pontinhos para sair, tá bom? Pronto, vamos abrir aqui para ver como ficou. Ó, ver se ficou certo. Ficou joia. Tá vendo? O que que falta agora? A outra linha. O outro pedaço, que é igualzinho esse que a gente fez. Não é? Vou botar aqui no lugar certo, ó, pra ver como é que tá ficando. Aqueles 3 lá, eu tenho que juntar
Como nós fizemos aqui. Esses aqui nós já juntamos, tá vendo? A mesma coisa vai ser aqui. Que eu vou ter que juntar os meus 3, ó, como eu ensinei pra você. E depois eu vou juntar ele todo aqui, igualzinho nós fizemos agora. Aí, da próxima vez, eu vou dar um pause. E da próxima vez, você já vai ver ele todo inteirinho. Bem certinho. Nosso castelo aéreo. Peraí, tá? Vamos lá. Vamos concluir? Faça também a mesma coisa pra gente concluir junto. Nosso bloquinho está completinho. Todo certinho. Bem costuradinho. Vamos ver o fundo? Mais um bloquinho feito, ok? Muito gostoso de fazer, não é? Então continue comigo, deixa aí o seu like, compartilhe e comenta para que a gente possa crescer juntas. Até mais!